irmã, segunda-feira, 8 de outubro, 27ª semana do Tempo Comum, quero convidar você para que possamos refletir o Evangelho de hoje. Se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, e diz assim: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos conta a parábola do bom samaritano a partir de uma pergunta muito inteligente, muito pertinente, mas feita pelo motivo errado. Perguntas inteligentes também se prestam a estar na boca, se prestam a motivações um tanto quanto baixas. O homem fez uma pergunta muito inteligente e pertinente: Mestre, o que eu tenho que fazer para receber em herança a vida eterna, para ir para o céu? A pergunta é muito boa, mas o Evangelho nos diz que ele fez essa pergunta com segundas intenções, para colocar Jesus em dificuldade, não é? Nem todo mundo que pergunta de fato quer saber, né? Às vezes só quer zombar, confrontar e afrontar. E aí Jesus, então, percebendo a malícia, responde a pergunta com uma pergunta. O melhor jeito da gente sair de alguém que nos faz uma pergunta e a gente sente que a pergunta é capciosa, é não responder. Ou melhor, responde perguntando. Jesus diz: O que está escrito na lei? Como lês? Já que você quer falar da lei de Deus, você deve ter lido. O que você leu lá? Me diga você, E ele então responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, o próximo como a si mesmo. E Jesus simplesmente disse: Verdade, é isso aí. Vai lá e faz isso. Vai, faz isso e viverás. Veja bem, esse homem já sabia o que ele tinha que fazer. No fundo, talvez, meus irmãos, ele foi querer arranjar ou arrancar de Jesus uma outra verdade. Por quê? Porque aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer, possivelmente para ele era difícil demais de fazer. E assim somos nós. Sempre que a gente sabe o que é certo e não consegue, sabe o que deve fazer, mas não faz, aí a gente começa a arrumar pergunta, entrelinha na Bíblia, fica procurando pelo em ovo, justificativa, uma nova verdade, uma outra verdade que justifique a dureza do nosso coração. Jesus simplesmente respondeu: É isso mesmo, amigo, vai e faz. Acontece que ir e fazer aquilo era difícil demais. Portanto, esse homem estava aqui tentando fazer Jesus dar um outro caminho para ele. Mas não tem outro caminho. É isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com a alma, com a inteligência, com o coração. E o próximo como a si mesmo. E aí diz o Evangelho que ele ficou, querendo sair do mico. Estava pagando mas quem é meu próximo? De novo se fazendo de bobo, com coisa que ele não sabia. Quem é meu próximo? E Jesus então dá uma resposta contando uma história. Um homem saindo de Jerusalém, indo para Jericó, que é a imagem de todos que abandonam o reino de Deus, a igreja, e descem de novo para Jericó. As
pessoas que viraram as costas para Deus. Portanto, pessoas que talvez moralmente são condenáveis. E o que acontece quando a gente sai de Jerusalém, da igreja, né, da comunhão com Deus para Jericó? O ladrão, o assaltante, o demônio, os sofrimentos nos encontram pelo caminho. O que acontece? Levam tudo que é nosso e nos deixam caído pelo chão, cheio de feridas. Pois muito bem, quem passa? O sacerdote e o levita estão indo para o templo. Olham e passam pelo outro caminho. Não se sensibilizam, não se compadecem, mas também porque, meus irmãos, mesmo que se sensibilizassem e se compadecessem, na qualidade de sacerdote e de levita, se eles tocam naquele homem caído, eles ficam impuros para o culto, impuros para o templo por causa do sangue e tantas outras coisas mais. Portanto, aqui Jesus está tão sutilmente condenando essa religião que de tão religioso sou que eu não posso chegar perto do outro. Tão religioso sou que a ferida e a necessidade do outro não pode ser curada para mim. E ao invés de ser curada, ao invés de ser resgatada, vai ser moralizada, porque ele é pecador. Está caído porque é pecador. Está caído, ninguém mandou sair de Jerusalém, agora aguenta as consequências. Minha gente, não é isso que a gente faz tantas vezes? De tão levita e sacerdote que somos, de tão conhecedores das coisas do templo que somos, a dor do outro já não significa mais nada para nós, a não ser vagabundo, não mandei fazer, agora aguenta, agora se vira, e o outro fica caído. A religião que é usada para o outro ser menor do que eu, indigno da minha caridade, indigno de que eu suje a minha mão, indigno da minha moeda. É isso que Jesus, é por isso, meus irmãos, que Jesus morreu. Jesus era de uma inteligência e de uma sutileza que fez com que ele não morresse antes da hora. Mas ele morreu, porque nas coisas que ele disse, tantas vezes de um modo tão sutil, Jesus causava ódio nas pessoas que viviam a religião de um modo tão errado. E Jesus não era nem um pouco bobo. E aí Jesus fala então do samaritano, aqueles que adoravam 6 deuses. Lembra da samaritana no poço? E aí então Jesus diz, olha, mas um samaritano passou, né? Aproximou-se, chegou perto, teve compaixão, colocou no próprio animal, deixou ali numa hospedaria, deu 2 moedinhas, falou, se ficar mais caro eu pago. Coitado, olha a situação dele. O samaritano aqui, minha gente, é uma pessoa que não tem impedimentos para ter compaixão do outro. Esse samaritano, justamente porque não sabia o que era puro, o que era impuro, se tinha tempo, não tinha tempo, pôde chegar perto do irmão caído. Então hoje, o Evangelho nos fala isso, nós precisamos nos aproximar, compadecer e tocar, e nós não vamos ficar impuros. Pelo contrário, aquele sacerdote e aquele levita, naquele dia, foram para o templo e chegaram impuros de frieza, de egoísmo, de maldade, de indiferença e de autojustificação. Tivessem chego lá, sujos de sangue, sujos da religião do outro, seja lá qual religião fosse, não estariam impuros, estariam purificados pela caridade. Nós precisamos aprender essas coisas. É muito fácil para todos nós derraparmos um pouquinho nessas questões e nos escondermos da nossa dificuldade de colocar alguém no nosso burro e de dar das nossas moedas em nome das nossas morais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.